Ok. Boa noite a todos, a todos. Quarta-feira, dia 6 de novembro, dia de esperançar, que, aliás, tem tido ótimas conversas aqui, tem alimentado muito meu esperançar. A questão de fundo, reafirmo, é a questão de suicídio de crianças e adolescentes. E também o uso de substâncias psicoativas, sejam legais ou ilegais por eles. E sempre que a gente pensa em criança, a gente pensa em famílias. E é muito interessante porque o conceito de família é um conceito muito moderno na história da humanidade, mas que, ao mesmo tempo, parece que sempre existiu, e sempre foi alguma coisa que esteve presente na vida do humano, quando isso não é verdade. Então, minha proposta hoje para a gente conversar um pouco sobre a família, lembrando que existem muitas histórias, né, a respeito do mesmo fato. Então, eu vou contar o que eu, Paulo, aprendi e aprendi a respeito da construção disso que nós chamamos hoje de família. E, para isso, é necessário que a gente retorne lá para a Idade das Pedras, né, onde o ser humano era o animal mais frágil na face da Terra, e ele só conseguia sobreviver enquanto espécie se operasse unido. Nunca houve, né, que se conheça na face da Terra um animal que dependa, a sua cria dependa tanto tempo dos seus progenitores. Nunca houve na face da Terra um animal com tanta incapacidade de produzir sua autodefesa. Nós não temos dentes afiados, nem força na mordida, como a maioria dos carnívoros. Não temos garras nas mãos. Não temos músculos suficientes para lutar com os nossos predadores. A única coisa que nos possibilitou persistir enquanto espécie foi a propriedade que nós temos de termos uma casualidade, ou seja, nós produzimos futuro. E nessa produção de futuro começarmos a entender que nós tínhamos que estar juntos, tínhamos que produzir coletivos, juntando as possibilidades e as habilidades de cada um. Hoje isso poderia ser chamado de solidariedade, mas é exatamente a solidariedade que fez com que a espécie humana superasse todos os obstáculos advindos. Lá no início, a caça era feita na luta corpo a corpo. Como eu dizia, então, as mulheres não podiam participar dessa luta corpo a corpo, porque logo que elas começavam a menstruar e logo que havia possibilidade de ter, elas engravidavam. E era uma gravidez absolutamente solitária, porque como se atribuir a relação sexual, se você tem a relação sexual hoje, só 2, 3 meses depois aparecem os sinais possíveis, palpáveis, daquela gravidez. Então, as mulheres, e isso persiste até hoje nas populações afastadas, em que nessas populações afastadas, principalmente não entraram em contato com a cultura judaico-cristã, as mulheres, assim como quando se planta uma semente na terra e nasce uma árvore, existia uma crença de que, quando a mulher encostasse a barriga no chão, ela ficaria grávida, a semente perduraria. Então, essa maternidade era uma atribuição exclusiva e isolada da mulher. O homem participava
capacidade. Plano pessoal de média do humano na idade de Cristo era de 25 anos. E a idade média da mulher era de 16 anos, principalmente por causa de morte em decorrência do parto. Seja por motivos do próprio parto, ou seja, por infecções, etc, etc, etc. Então, a gravidez, que era muito importante por causa da perpetuação da espécie, a procriação, ela era feita e assumida completamente isolada pela mulher. E as tribos se organizavam perto de lugares que elas pudessem se esconder, ou seja, de montanhas com cavernas, e, ao mesmo tempo, que houvesse a provisão básica da água. Essas eram as duas primazias. Sabe-se que a espécie humana ela apareceu, surgiu em diferentes lugares da Terra. Né? Nós temos 4 tipos de DNA originários. Mas o principal, o central, é na África, na região da esqueci o nome, Nêmbia, né? É onde se encontrou o DNA mais antigo e que acreditava-se que era o único, e a partir dali era que toda espécie humana tinha surgido. Os homídeos. Mas esse processo todo leva milhares de anos. Para vocês terem ideia de quanto nós somos novos aqui na Terra, se a gente pegasse toda a idade do planeta Terra e transformasse essa idade, concentrasse em um ano, a espécie humana teria surgido no último minuto de vida do planeta. No último, em um ano, ela corresponde a 1 minuto. Então, como nós somos novos no planeta Terra, como estamos chegando aqui agora, a história da família, as tarefas eram divididas da seguinte forma: cabia às mulheres ficarem em torno da caverna, as mulheres e os mutilados ficarem em torno da caverna, e esse entorno da caverna cuidando das crias. E aí alimentando as crias com frutas e raízes desse próprio. E o homem em busca da caça da proteína. Mas com um detalhe: como a mulher, durante a gravidez, fica com todos os seus sentidos muito apurados, olfato, audição, visão, percepção, ela servia como se fosse um cão-guia para a caça. Ela que ia indicando aonde poderia ver a caça, assim como ela também indicava a situação de perigo. Mas ela não entrava em confronto com a caça. Ela ficava distante, se mantinha distante. Bem, e o tempo foi passando e nós fomos começando a aprender a lidar com a natureza que nos envolvia, deixando de ser seres coletores que andavam coletando, pura e simplesmente, frutas e tudo mais que seja comestível que houvesse à sua volta, para começar a plantar. Começa a surgir uma agricultura muito rústica, mas uma possibilidade de plantar coisas ao seu redor que lhe trouxesse o alimento básico, principalmente raízes, que era muito importante para eles, seja por causa do carboidrato e, consequentemente, para a produção de glicose no organismo. Até que o ser humano, um dia, resolve criar animais em cativeiro. E quando ele vai criar animais em cativeiro, a responsabilidade de cuidar desses animais é dos homens. Porque essa cria, ele tem que caçar o animal vivo e levar para o cativeiro. E o que ele faz? Ele só cria animal fêmea.
não cria animal macho, porque com a crença de que bastava a fêmea encostar a barriga no chão, que procriava, ele só cria a fêmea. E aí não acontece a procriação. Até que um belo dia é introduzido o macho. E aí se percebe que, através da relação sexual do animal, a fêmea engravida e nasce, né, a cria. Então, surge no mesmo momento da história da humanidade em que se descobre a propriedade privada, se descobre a procriação. Então, quando um homem começa a estabelecer, né, que, através daquela propriedade privada dos animais criados em cativeiro, isso significava poder para ele, porque se ele comia uma galinha por dia, se ele tivesse 30 galinhas, ele não precisava ir para caça. Ao mesmo tempo, se alguém ficasse doente e ele fornecesse galinha, aquele alguém criava uma dívida com ele. Então, a partir daí, surge o poder, surge da posse. Essa posse é desmembrada com o passar do tempo, né, por uma questão de herança. Porque se eu tenho esse poder, quem é que vai herdar o meu poder? Então, quem vai herdar o meu poder é a minha continuação, o meu filho. Mas qual é a única forma que eu tenho certeza de que aquela criança que está nascendo é minha filha? Se a mulher só tiver relação sexual comigo. Se ela tiver relação sexual com mais de um homem, pode ser de qualquer um de nós. Mas se ela tiver relação sexual só comigo, aquele filho é meu. E a partir daí, né, surge a monogamia da mulher, não do homem. Porque como existia mais homens do que mulheres, porque cabia ao homem atividades de risco, como, por exemplo, a caça, como a proteção da tribo contra invasões. Então, é permitida a poligamia para os homens, porém, a monogamia para as mulheres. Monogamia é essa que ela entra, a mulher entra no mesmo lugar que a propriedade privada que era de animais. Ou seja, né, assim como a galinha era de minha propriedade, a mulher passa agora a se tornar propriedade do homem também. Porque se ela queria minha proteção, ela tinha que ser minha. Se ela queria participar da minha herança como mãe dos meus filhos, ela tinha que ser minha. Tinha que se submeter às minhas ordens, aos meus desejos. E daí surge essa sociedade patriarcal, essa sociedade onde o patriarcalismo representa poder e que representa a construção do capitalismo, onde o capital é aquilo que vai designar quem é mais habilidoso, mais potente, mais inteligente, mais. Não é mais o ser humano. Alguém tem alguma questão a esse respeito? Não? O tempo vai passando. E, obviamente, isso não é algo que se difunde entre todos nós de uma forma, né, persistem culturas diversas, em lugares diversos, com outras relações entre homens e mulheres, e principalmente entre homens, mulheres e propriedades. Por exemplo, os esquimós guardaram como hábito cultural, se alguém vai visitar a casa dele, cabe ao dono da casa oferecer a mulher dele para dormir
com o visitante. E é uma desonra para o dono da casa se o visitante se recusar a dormir com ela. Aí você pensa, mas por que isso, né? Pois é, porque dois dormindo na mesma cama se esquentam. A mulher vai produzir ao visitante um conforto. Dormir na mesma cama não representa ter relação erótica. Representa só dormir na mesma cama. Então, esses diferentes hábitos, né, vão se constituindo ao longo da vida, até que nós podemos chegar num outro momento bastante marcante da história da humanidade, que é contado de várias formas, e por isso ele é bastante marcante, que é o momento da existência de Jesus Cristo. E esse momento da existência de Jesus Cristo, ele coincide com uma expansão do Império Romano, onde o Império Romano, pela capacidade que ele desenvolveu de trabalhar com metais, bronze, ferro, e com isso desenvolvia armas, armaduras, etc., né? Ele consegue se expandir, e principalmente se expandir em direção à África, dada a sua proximidade, e ao Oriente Médio. Nesse processo, né, dos Césares, começa a haver assim, o hábito para os romanos não era a monogamia, era a poligamia, principalmente entre os mais ricos. Existiam o que todos nós conhecemos, os famosos bacanais, né? Que eram festas onde tudo era permitido, regado por vinho, em homenagem ao Deus. Então, essas festas, né, começam a ser exploradas nessas relações sociais. E o que acontece? Quando os romanos invadem a Judéia, das armas dos judeus passou a ser introduzir no exército romano mulheres com doenças venéreas, de tal maneira que o soldado combatente romano, ao contrair essa doença venérea, ao retornar para Roma, ele leve as doenças venéreas para os bacanais. E começa a difundir em Roma doenças venéreas que, naquela época, tinham uma mortalidade muito grande. E aí surge de novo a necessidade de se estabelecer a monogamia. E surge a monogamia já como um imperativo por causa das invasões de territórios. E aí já não é mais por causa da propriedade, mas era por causa de poder ter hábitos de vida que eles tinham. Bacanais foram se acabando também por causa das doenças venéreas, difusão das venéreas. Mas até aí, os filhos eram tratados como pura e simplesmente uma propriedade da família. Os filhos eram vistos como produtores de riqueza. Quem tinha 10 filhos tinha 10 pessoas para trabalhar com eles na lavoura, na produção de bens, fosse lá no que fosse. Então, quanto mais filho eu tivesse, mais trabalho eu teria, ou mais trabalhador eu teria à minha disposição. Isso para os operários, para os trabalhadores, né? Já para os burgueses, não. Os burgueses eram forma de se construir alianças de tal maneira que fortalecesse aquela família. Mas tinha uma questão que começa a ficar cada vez mais séria,
com a implantação do cristianismo. Porque exatamente para diminuir a proliferação de doenças venéreas, o cristianismo impõe a monogamia e estabelece que a poligamia é um pecado. Né? Vocês lembram dos 10 mandamentos? Um deles, que era pecado desejar a mulher alheia. E é interessante porque é uma relação unilateral. Né? É pecado desejar a mulher alheia, como se a mulher não tivesse sequer o desejo por outro homem. Isso não era nem inventado. Né? Nessa época sequer existia o amor romântico que nós vivemos hoje. As relações eram estabelecidas na construção de família por meros interesses. Não existia o amor. Não. Isso é algo extremamente recente, que a gente já vai chegar lá. Nós estamos falando lá da idade próximo de Cristo e nesse caminho vagaroso que essa cultura judaico-cristã, ou seja, judaico-romana, na realidade, vai fazendo se espalhar pelo mundo como um todo. Seja através da conquista de territórios pelo exército romano, seja através de combatentes de outras nações que se tornam aliadas, enviam seus combatentes para a conquista do Oriente Médio, para a defesa da religião católica, né? Contra os vulgarmente conhecidos como bárbaros. E essa cultura vai se espalhando e cada vez mais a igreja vai se constituindo, se estabelecendo como a Igreja Católica, né, como elemento formador da cultura ocidental. E aí a gravidez passa a ser um sinal de pecado. E com isso a humanidade começa a viver um conflito. Porque ao mesmo tempo que na Bíblia diz, né, crescei-vos e multiplicai-vos, e, portanto, deveria se estimular a relação erótica de tal maneira que houvesse a procriação, ao mesmo tempo, a relação erótica era proibida, era pecado. E aí como é que faz? Né? Se estabelece, então, que para a procriação não é pecado. Mas, com isso, tem um problema. A mulher poderia vir a ter prazer durante a relação erótica. E, quando Adão e Eva foram expulsos dos paraísos, qual foi o castigo deles? Adão tem que a trabalhar para sustentar sua família. E Eva tem que sentir as dores do parto. Como fazer Eva sentir dor do parto se o clitóris fica exatamente na região de saída do feto? Para muitas mulheres, inclusive e principalmente para isso depois mais tarde vai chegar lá, para as indígenas sul-americanas e da América Central, o parto é motivo de profundos orgasmos. Para as africanas também. E aí como é que faz? É simples, faz clitoriotomia. Se tira o clitóris da mulher quando ela menstrua a primeira vez, de tal maneira que ela possa cumprir o desígnio de Deus de só ter dor no parto, não ter prazer. E aí consegue se estabelecer um padrão familiar que é ainda oriundo lá da Idade da Pedra, como falávamos, né? Trazemos como herança do homem seu provedor, aquele que vai trazer para casa, né, o sustento material e a proteção contra os inimigos. E a mulher ser a cuidadora, aquela que vai cuidar da cria. Porém, a pecadora, que traz para o lar, para o seio do lar, o desejo proibido de Adão e Eva.
Foi a mulher que introduz o prazer na relação de Adão e Eva, disfarçada pela cobra, né? Pela serpente, quando oferece a maçã, que na cultura judeia a cobra é sinal de sabedoria e a maçã é a fruta da sabedoria. Na realidade, não tinha originalmente nada a ver com a questão erótica. Muito pelo contrário, tinha a ver com sabedoria. Mas isso, e principalmente isso, é proibido à mulher. E nesse caminhar todo, surge Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte começa a conquistar territórios na Europa. E ele percebe que, com o exército, ele poderia ocupar territórios, mas jamais conquistar territórios. Porque os territórios só são conquistados através da cultura, não é pela força. Então, era necessário que ele levasse a cultura junto com o exército. E como é que ele faz para levar a cultura junto com o exército? Ele teria que ter mais franceses disponíveis para que esses franceses pudessem ocupar esses territórios, residindo nesses territórios, e, através da residência, levar a cultura deles, como Israel faz com os kibbutz. E, para isso, é necessário, então, que exista a procriação. E aí a mulher ganha, pela primeira vez, uma função social, que é a maternidade. Cria-se ali Rousseau, que era o grande mentor intelectual, né, da França, daquele período. Ele cria o instinto da maternidade, dizendo que a mulher era a santa, né, e que ela, por sua cria, era capaz de fazer qualquer coisa, inclusive morrer. E cria também, para espanto de todos nós, o salário família. Surge lá. E surge o salário família. Não foi Lula, foi Rousseau. De tal maneira que estimule aos franceses a terem filhos. E com esses filhos eles possam ocupar os territórios, ocupar os territórios conquistados pelo exército. E aí surge de novo a mesma questão. Como é que eu faço para ter certeza que aquele filho é meu filho? Surge ainda mais forte a monogamia. E como é que eu faço para ter certeza que aquele combatente homem que vai para o campo de batalha não vai trazer doença venérea? Passa a se usar o cinto da castidade. A mulher e o homem. De tal maneira que eles tenham certeza que aquela cria é dos dois. E que os homens, de novo, não vão fazer igual os ex-combatentes romanos, de trazerem doenças venéreas para dentro das suas comunidades, para dentro das suas cidades. Nesse momento também surge, né, os conventos, as prisões, as escolas e os hospitais. Porque começa a surgir uma sociedade de controle. A ideia da democracia passa por todos terem os mesmos direitos, contanto que todos sejam iguais. Não pode ter privilégio. E aí, essas 5 instituições, escolas, conventos, manicômios, né, que é onde que surge a medicina, os hospitais originários são manicômios, né, as prisões, né, e a quinta aqui agora esqueci, mas eu sei que são 5. Né? Ao surgirem essas instituições, eles passam a ter uma função social
E a mulher ganha a segunda função social, ser enfermeira. Por quê? Porque as mulheres que sabem cuidar dos mais fracos, dos feridos. E daí surge também o hábito da mulher vestir rosa, porque rosa é a cor da cura na antiguidade. Por isso que a cor rosa é destinada às mulheres nos seus uniformes como enfermeiras. O rosa clarinho, que depois do passar do tempo se transforma em branco. Eu estou fazendo esse silêncio para ver se algum de vocês tem alguma questão. O tempo continua passando. E com esse passar de tempo, surge de novo uma mudança drástica de hábitos e costumes na nossa sociedade. É a hora que vem a Revolução Industrial. E nessa Revolução Industrial, era necessário, né, que aparecessem trabalhadores, porque a classe burguesa já tinha se constituído como tal. Principalmente desde a Revolução Francesa, os burgueses tomam poder e passam a administrar, né, o que eles chamariam de democracia, que são locais de trabalho onde os castigos físicos são excluídos, porém, existe a premiação pelo desempenho, salário, que o salário é originário da relação trabalhista do Oriente Médio, que se pagava o trabalho alheio com sal, por isso é salário, né? Era uma quantidade de sal que recebia. E aí surge o salário de novo, para poder recompensar as pessoas pelo seu trabalho. Com a Revolução Industrial, aumenta a produção de bens de consumo. E para aumentar a produção de bens de consumo era necessário mão de obra. E aí, de novo, se invertem os papéis. O Estado, que deveria ser o responsável por administrar o bem-estar social de todos, não. Ele passa a ser o responsável por gerar mão de obra para as indústrias. Porque são os industriais que ficam ricos, são os industriais que vão administrar o Estado e cada vez mais convertem as funções do Estado para atender a seus interesses. Então, começa a haver uma massificação do trabalho, seja de criança, de mulheres, de homens, em relações absolutamente subhumanas. Onde não existia mais a escravidão, havia um salário, porém, era um salário aviltante e condições de trabalho completamente aviltantes. Era uma quantidade de horas diárias, conforme Platão, o patrão desejasse, sem sábado, sem domingo, sem absolutamente nada. Dentro dessa constituição da relação de trabalho, surge de novo, a igreja começa a perder a força, porque começa a ficar uma relação só material. A questão espiritual, que até ele tinha recompensado, né? Porque a religião estimulava o trabalho, para, através do trabalho, produzir bem-estar, e, através desse bem-estar, se ganhar lugar no céu. Agora, não. O trabalho produzia dinheiro e produzia o bem-estar. Bem-estar na terra, a riqueza, o poder. E aí surge a igreja, onde a igreja vai começar a mediar essa relação, e nessa mediação dessa relação, ela começa a estabelecer, de novo, um poder de influência sobre a população. E, ao estabelecer esse poder de influência sobre a população, ela consegue, por exemplo, que o domingo seja um dia dedicado à espiritualidade,
ao convívio familiar, que, com o passar do tempo, né, cada vez mais transferido para a família o controle social que era feito e deveria ser feito pelo Estado. A responsabilidade começa a se tornar uma responsabilidade da família. Portanto, a família tem um ente, que é um ente diferente dos demais, é porque ela deve ter algum problema genético. E esse problema genético vai produzir aquele ente diferente dos demais. Se a família tem alguém que transgride a lei, é um problema da família, porque a família não soube educar aquela pessoa para que ela não se tornasse uma desobediente. Mesmo existindo já aí aparelhos de controle, como a escola. Não importa. O regime social tinha que perdurar, e para perdurar o regime social, ele era a verdade. E todo o restante era a possibilidade do erro. O que não se encaixasse, né, dentro da verdade, vamos dizer assim, era um problema da família e não da sociedade. Porque o regime estava certo, estava coroado. Ele era coroado pelos homens e por Deus, pela igreja. Suja meritocracia, onde cada um, teoricamente, né, seria capaz de conquistar aquilo que se oferecesse a fazer, e de acordo com o seu. Se você ganhou pouco, é porque você se esforçou pouco, porque tem aquele outro ali que ganhou muito, porque se esforçou muito. É igual você comparar um jacaré e um macaco e achar que o jacaré não sobe na árvore com a velocidade do macaco, que o jacaré não se esforça. Ou o macaco não nada tão rápido quanto o jacaré dentro d'água, porque o macaco não se esforça. O resto todo não importa. As condições que são oferecidas, o meio ambiente que lhe é proposto, nada disso importa. O que importa é se você atende os interesses ou não. E aí toda a estrutura social passa a ser uma estrutura social para operar de tal maneira que o ser humano, que a criança, né, que até a Idade Média não existia, ela passava direto de um ser inadimplente, um ser incompetente, incapaz, para um adulto. Não existia adolescência. A adolescência surge lá na Revolução Industrial. Por quê? Porque existia a necessidade que determinadas pessoas, principalmente aquelas componentes e participantes da elite, recebessem um tratamento mais apropriado para que fosse melhor preparado para poder lidar com a tecnologia das máquinas, seja para criá-las, para operá-las, para fazer manutenção, seja lá o que fosse. E aí começa a haver a distinção cada vez maior de classes, ou seja, aqueles que tinham capacidade para trabalhar na elite e trabalhar no controle e na produção com máquinas, daqueles que não tinham capacidade, eram só para trabalhar no chão de fábrica, como complementos das máquinas, para alimentar aquilo que as máquinas precisavam. E o sistema ainda perverso, como é, quando surge alguém que do chão de fábrica, um operário, se destaca, ele é usado como se fosse por ter se esforçado o suficiente. Então, todo aparelho do Estado começa a operar dentro dessa lógica. As escolas começam a operar dentro da lógica que elas vão preparar futuros cidadãos para atender ao mercado de trabalho. Não é para ser feliz, não é para ser um homem solidário, correto, não, nada disso, isso não importa. O que importa é que ela tenha no mercado de trabalho.
Se ela, para atender o mercado de trabalho, ela ladra, assassina, pratica trabalho escravo ilegal, isso não é um problema deles. Quem rouba um tostão é considerado ladrão. Quem rouba 1 milhão é considerado herói. E a sociedade vai se organizando cada vez mais dentro disso. E quando, por algum motivo, começam a surgir diferenças, surge a guerra na tentativa de impor àquela região uma mesma forma de pensar. E cada vez que surge a guerra, a disputa entre humanos se acirra. E aí se dá pulos tecnológicos. O avião, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, ele deu um salto enorme, e um salto maior ainda na Segunda Guerra Mundial, quando é inventado o avião a jato. Os veículos, né, são, de novo, dão um salto enorme na Primeira Guerra, e na Segunda Guerra, um salto maior ainda, os motores a combustão para produzir tanques de guerra, etc, etc, etc. Mesmo medicamentos, né? A medicina, de novo, a penicilina surge, e o antibiótico também, na Segunda Guerra Mundial. Então, essas guerras, esses conflitos, eles são também alimentando todo o sistema na produção de novas verdades e na produção de novas tecnologias que ajudem a construir domínios de elites, elites essas que são escolhidas por aqueles que coadunam com os valores das elites, explorando o homem pelo próprio homem. E dentro disso tudo, a família cada vez mais é colocada num lugar como ela sendo a responsável por aquele futuro cidadão. Ou seja, cabe à família, numa primeira instância, num primeiro momento, produzir pessoas, né, que depois possam ingressar na universidade, ou na sociedade, desculpe, ingressar na sociedade, crianças ainda, através da escola, e que na escola elas vão aprender aquilo que interessa ao sistema. E o que interessa ao sistema? É aquilo que os gregos tinham pensado. Em 2024, o currículo da escola, principalmente a brasileira ainda, é pensado pelo grego. Como cabia ao homem dominar a natureza, cabe ao homem estudar física, matemática, química, para aprender a dominar a natureza. Como cabe à mulher, né, estabelecer-se no cuidado dos homens, é professora, é enfermeira, recentemente abre-se um espaço na medicina, propriamente dita, mas sempre espaços pequenos, espaços complementares à figura masculina, nunca concorrentes à figura masculina. Ainda em 2024, mulheres que ocupam os mesmos cargos que os homens ganham 60% do salário correspondente de um homem. Ninguém sabe por quê, mas é assim. E todos nós ficamos calados, porque achando que, como existe a meritocracia, se a mulher não ganha o mesmo salário que o homem, é porque ela não merece. Tem alguns canalhas que se utilizam do argumento que, como a mulher fica grávida, existirá algum momento na vida dela que ela não vai se dedicar mais tanto a cuidar, ter como prioridade o trabalho, porque vão surgir os filhos. E esses filhos vão ocupar o tempo dela, e por causa disso ela vai ter uma queda de produtividade. E agora a mulher passa a ter, né, uma dupla função com a Revolução Industrial, algo absolutamente sórdido, porque ela passa a ser responsável para produzir riquezas, porque quando os homens a abandonam, que passa a ser permitido, antigamente não era, mas quando os homens a abandonam, ela fica responsável por cuidar de seus filhos, e, ao mesmo tempo, ela ainda tem que produzir nos filhos pessoas que sejam capazes de serem úteis à elite.
Porque se não forem úteis à elite, é sinal que ela é uma mãe. É sinal que ela é uma mulher ruim. Que nem o instinto da maternidade, criado pelo Rousseau, ela tem, cara. Você veja que coisa absurda. Como é possível uma mulher nascer sem o instinto da maternidade? É uma aleijada. Uma aleijada naquilo que ela tem de, poderia ter de mais sagrado, que é ser mãe. Mas ela não tem. É uma pessoa com o pior dos defeitos do mundo, que é não ter o instinto da maternidade. E ela começa a carregar todo esse fardo, onde, nesse fardo, ela, se casada, tem que atender os desejos do marido. E, além disso, atender os desejos da sociedade. E, além disso, atender os desejos de sua cria. Vida própria, nenhuma. Possibilidade de pensar, desejar, querer, construir sua própria vida, zero. Esse distanciamento que vai sendo produzido na família vai cindindo a família. Para esse processo de cisão da família, surge o quê? O afeto. Não podia deixar de surgir, não é? O afeto. Aquilo que diz que a família é sagrada, está acima de tudo, gente. Então, a relação entre o pai e o filho é indestrutível. Entre a mãe e o filho é indestrutível. O afeto surge com a possibilidade de cola. E é um afeto que nós não temos a possibilidade de experimentar a sua construção. Não, ele deve nascer. O simples fato da mulher parir um ser quer dizer que ela ama aquele ser e quer dizer que aquele ser ama ela. O simples fato de eu, como homem, ter tido relação erótica com uma mulher, essa mulher ter engravidado, quer dizer que eu sou pai. E, como pai, aquela criança que nasceu vai gostar de mim. E, se não gostar de mim, é porque ela é culpada, porque ela é uma pessoa ruim, porque eu sou o pai dela. E, ao mesmo tempo, eu, como sou homem, eu tenho muita coisa para fazer na vida, na sociedade, cuidar da sociedade. Então, me é permitido não priorizar a minha família, porque eu tenho que priorizar a sociedade e minhas funções sociais. Mas o afeto familiar está ali. E está responsável por tudo. Aonde não existe afeto, é doentio. Já começa, nessa forma de pensar, surge paralela todo esse caminhar da humanidade, de transformar o homem em produtor de riqueza para o próprio homem, como sempre. Surge alguém que começa a se interessar por aquilo que não estava escrito, que não estava visível, para estudar por que alguém pode existir, uma mulher que pode existir, que não tenha o instinto da maternidade. Ou por que alguém pode existir que não ame o seu pai. Isso só pode ser uma doença. E aí se constrói uma ciência que vai produzir verdades em cima de fatos absolutamente culturais, absolutamente normativos. E aquelas sociedades onde esses valores não perduram e não se sobrepõem às demais, são sociedades não cristãs, não tementes a Deus, de selvagens. Não merece ser estudado. Por exemplo, né? Lá, muito antes, quando os colonizadores chegaram na ilha de Nova York, ela era ocupada por um povo chamado Craoquês. Os Craoquês, que eram doentes, diga-se de passagem, e já antecipo isso para vocês, não existia relação familiar. O que existia era uma relação assim. As crianças eram soberanas. Então, cabia a elas escolher o pai e a mãe dela.
e que podia ser algo absolutamente momentâneo. Eu, por exemplo, era uma criança, né? E queria aprender a pescar. Então, eu escolhia um adulto para me ensinar a pescar. E aquele adulto era obrigado a ensinar aquela criança a pescar. E ele tinha que assumir as responsabilidades sobre aquela criança até que ele fosse dispensado pela criança. Enquanto que a criança não o dispensasse, ele tinha a responsabilidade de cuidar, proteger, ensinar a pescar e tudo mais. Essa criança podia ter 3, 4 pais, ter 3, 4 mães, problema algum, mas desde que fosse um desejo da criança. Sabe aonde que se estuda sobre isso? Lugar nenhum. Porque fica constituída a família como sendo pai, mãe e filhos. E pai e mãe com desejo, com funções absolutamente distintas. Mães, por exemplo, né, nos nômades que circulam em torno do deserto Saara, eles circulam numa região muito árida, pouca água. Por causa disso, a mulher produz pouco leite. E aí o que acontece? Os homens passaram a produzir colostro. Então, os homens participam da amamentação das crianças. Mas isso ninguém fala. É proibido. Porque isso é uma função da mulher. A mulher que vai amamentar as crianças. Homem amamentando criança é coisa de maluco. Invenção. E por aí vai. Todas as constituições familiares diferentes, todas as constituições de sociedades diferentes, são não só esquecidas, como escondidas e proibidas. No Panamá, existia uma tribo no Panamá que o ato do nascimento era o ato sagrado, mais sagrado de toda a tribo, era o parto. E para isso era designado um homem para acompanhar a mulher em seu parto, que quando ela ia parir, ela ia para o meio do mato. E sabe a partir do que esse homem era escolhido? Pelo tamanho do seu órgão genital. Uma linguagem bastante popular, para quem está aqui e também quem assistir possa entender, pelo tamanho do seu caralho. Sabe por quê? Quando a mulher, durante o parto, ela tinha dificuldade, cabia a esse homem ter relação erótica com ela, de tal maneira que ela entrasse em orgasmo e as contrações do orgasmo contribuíssem para que ela parisse. Mas isso, de novo, é proibido ser falado. Onde se imagina, cara, não é? Que a mulher, no parto, sentindo dores alucinantes no parto, vai ter uma relação erótica com um homem que tem intencionalmente uma piroca grande para que ela tenha orgasmo e possa facilitar o parto. Uma loucura. Isso é coisa, sabe de quem? De homens que nunca pariram e que estudaram isso, né? E que aí escrevem essas besteiras por aí. Entendeu? Isso são besteiras. Porque a família, de novo, é pai, mãe e filhos. E mais do que isso, a responsabilidade é pai, mãe e filho. Não importa se as crianças estudaram em escolas, frequentaram igrejas, têm amigos, nada disso importa. A participação de pai, mãe, é única e decisiva na vida dos filhos. E a vida vai constituindo e vai se afirmando cada vez mais. E vai se estabelecendo cada vez mais que o Estado tem uma forma própria de ser ocidental, né? Tem uma forma própria de ser. E quem não se encaixa nesse Estado, ou é doente ou é criminoso. Como é que se separa isso? Da seguinte forma. Aquele que se expressa, se relaciona com o Estado
de uma forma que não seja de fácil compreensão, ou dentro das linguagens oficiais, é porque ele tem um problema mental. Tem um distúrbio qualquer. Não interessa, mas ele tem. Se ele não consegue se relacionar, é porque ele tem um distúrbio. E aquele que tem uma forma de se relacionar com a sociedade que é violenta, é um criminoso. Entendeu? Também não importa onde que ele aprendeu aquilo, por que ele exercita aquela forma de se relacionar, de se expressar, nada disso importa. A sociedade que produz essas pessoas, a sociedade que organiza essas pessoas, não importa, porque ela está certa. Não importa nada além disso, porque ela está certa. Então, quando a gente pensa, né, que pessoas que estão na idade de se tornarem seres sociais desistem, não querem, se suicidam, é porque os pais não são capazes. Não é porque a sociedade não os acolheu. Não, é porque os pais não são capazes. Vocês, não sei se vocês viram agora, acabou de sair uma matéria grande sobre uma cidade no interior do Piauí que conseguiu ganhar 300 medalhas em Olimpíadas de Matemática, em Olimpíadas escolares. A única coisa que a matéria não dizia que o índice de suicídio de crianças e adolescentes nessa cidade é muito alto. Mas isso não importa. O que importa é que os pais não sabem fazer. Porque você vê, os caras são bons. Os caras conseguem ganhar medalhas olímpicas nas Olimpíadas de Matemática. E se suicidam, caralho. Por quê? Porque os pais não sabem orientar. Não é porque o concurso da matemática é inadequado. Não quer dizer porra nenhuma. Você ganhar uma medalha aos 13 anos de Olimpíada da Matemática e nada não quer dizer nada. Isso não é padrão de felicidade. Não. Se essa pessoa ganha uma medalha nas Olimpíadas de Matemática, é sinal que ela está muito bem preparada para participar, ser mais uma mão de obra escrava para produzir riqueza para a elite. Se ela se suicida, o que acontece? Porra, é que a merda dos pais não só querem fazer. Inclusive, esse é um dos motivos que se estabelece o suicídio como pecado. Porque se o suicídio fosse permitido, os sofredores não sofreriam. Os sofredores, principalmente, pura e simplesmente se matariam. Então, a forma de fazer com que os escravos, com os torturados, etc., perdurem, suportem, é proibindo o suicídio. Dizendo que quem se suicida depois da morte vai ser muito pior do que na vida. E cria-se esse tabu em torno da questão, a ponto de hoje, no Brasil, o suicídio de crianças e adolescentes é algo endêmico, é proibido de se falar. Ninguém fala sobre isso. E quando fala sobre isso, a pergunta que é falada é por que Zezinho se suicidou. Ou seja, por que Zezinho, que é o responsável por ele ter suicidado, vai ser suicidado de novo pela sociedade, vai ser morto de novo pela sociedade, vai ser castigado de novo pela sociedade, porque ele desafiou as normas sociais. Seja porque ele era doente, é proibido ser doente, seja porque ele não era doente, é proibido não ser doente, seja o que for, ele não pode se suicidar. Então vamos descobrir o que levou Zezinho a se suicidar, porque aí ele de novo é castigado, com isso é inocentado a sociedade, e além disso, se eu evitar que outras pessoas percorram o mesmo caminho, vou acabar o suicídio. Mentira. Nós sabemos que, né, se assim fosse, os irmãos que tendem a percorrer caminhos similares teriam a mesma forma de viver, o que não tem.
Então, cada um tem o seu caminho próprio. Mas a elite não pode controlar, comandar a nossa sociedade se ela tiver que reconhecer em cada um de nós a nossa propriedade, a nossa qualidade. Ela tem que construir normas que nos tornem todos iguais e, a partir daí, ela controla todos nós como robôs. Até agora, né? Porque parece que até os robôs vão aprender a desrespeitar. Então, ninguém para pensar que o suicídio pode ser um ato heróico. Grande parte de crianças que se suicidam, crianças e adolescentes que se suicidam, suicidam-se para proteger os seus entes queridos. Seja porque presenciaram algo que eles não podem contar, seja porque eles foram obrigados a viver algo que eles não podem narrar, seja porque, por motivo que for. Não, nada disso importa. O que importa, de novo, né, é que as pessoas têm um destino para percorrer. Destino esse que não é nem igual um leito do rio, sinuoso, que a água vai construindo na sua possibilidade. Não, é um canal de concreto que a sociedade faz, que tem aquele caminho feito pela sociedade. Onde você está ali e você não pode, de maneira alguma, querer visitar ali o teu vizinho. Não, você tem que seguir aquele canal que você é obrigado. Oi, Paulo. Pois não. Boa noite. Boa É, noite. Você fez só uma pausa ou está querendo a nossa participação também? Isso mesmo. É, É uma roda de conversa. sim, eu imaginei também que você sempre vai pausando, pausando e perguntou já umas duas vezes e a gente estava mais escutando porque até mesmo sua explanação é belíssima, faz realmente a gente ficar parado só escutando, mas a gente também precisa de contribuir. Diante de todo esse contexto que você traz, desde os primeiros momentos dessa noite, com esse tema maravilhoso, só para contribuir relacionado ao que você fala, ao suicídio de jovens, né, de crianças e adolescentes, a gente ainda percebe muito a questão religiosa, que é gritante também, e sempre colocar que as pessoas que se suicidam, elas não vão ganhar, né, não vai para o céu, se perde por é como se fosse para o inferno. Então, não tem salvação, né? A palavra que a gente escuta mais. Então, a gente ainda tem muito que aprender, é muito tabu para ser quebrado, muitas situações para ser desmistificadas, para que a gente possa também ajudar aos nossos jovens, em vez de nós só e colocamos rotulando, né? E dando rotulagem a eles. É a minha contribuição relacionada a isso que a gente está conversando aqui. Pois é, Edinaldo. Me parece que a gente só dá aquilo que tem. A gente não consegue dar aquilo que não tem. Então, quando você quer ajudar alguém, você tem que começar por se ajudar. Uhum, sim. Você tem que começar por um processo que é um processo de autoestima, Uhum, isso. é um processo de amor próprio. Para Isso é muito poder, importante. inclusive, Não, isso é muito importante. Eu tenho realmente colocado isso em prática e preciso mais ainda, porque eu acredito, assim como os demais ouvintes, em participação dessa roda de conversa, que sempre temos um pouco para aprender. Todos os dias da nossa caminhada, todos os dias da nossa vida, é uma aprendizagem constante. E eu não posso dar o que eu não tenho.
Eu não posso oferecer aquilo que eu não sou, que eu não penso, ou mesmo que eu não sou, que eu não vivencio. E ainda trazendo um pouco desse mesmo pensamento relacionado, eu percebi, eu estava, inclusive, um documentário, há poucos dias, falando sobre essas Olimpíadas, né, do Piauí, esses jovens que eles são a cada dia mais instigados a eles receberem esses títulos, mas o alto índice de suicídio, né? Então, a gente tem que começar a perceber uma pesquisa e também ir colocando por que será. Já Como existe está essa acontecendo? pesquisa, Edinaldo. Ah, sim, sim, Paulo. Já existe essa resposta, Edinaldo. Uhum. Eu não vi ainda, eu estava lendo o documentário, Paulo, desculpe. É, Como eu estou em constante também aprendizado, eu posso estar pesquisa dando e a uma resposta, olhada. a pesquisa e a resposta são proibidas, Edinaldo. Ah, sim, É o seguinte, entendo, eu vou te explicar o que é, sim. você vai saber rápido. Porque, assim, antes que eu passe a palavra para você, diante desses meus questionamentos, também, em algum momento, eu vivenciei, me vi naquele documentário, naquela linha altíssima da pobreza, relacionada a tudo que aqueles jovens vivenciam muitas das vezes, não ter o alimento, está ali correndo. Então, assim, é uma situação, ainda que eu estou um pouco mexida diante do documentário que eu estava lendo alguns documentos, né? Diante dessa situação, só para colocar um pouco que eu acredito que, mesmo sendo o desejo, o projeto de muitos jovens, mas diante desse sistema que nos oprime e que não nos impulsiona para sermos iguais, a gente tem o pouco, uma quantidade imensa de jovens, adultos e famílias, e como eu coloquei em outras aulas anteriores, em outros momentos de roda de conversa, e ainda uma concentração de muito para poucos. Obrigado, Paulo. E eu quero realmente ter assim, esse entendimento, porque mexeu muito comigo esse Edinaldo, documentário que fala sobre faz isso. um favor para mim, me passe depois o link desse documentário, tá? Agora, Passo sim, eu vou te passo. fazer uma sugestão. Sempre que você for debater essa questão, você faça o seguinte: existem duas cidades, né, que se são separadas por 50 quilômetros na divisa entre Piauí e Maranhão. O índice de suicídio na cidade do Maranhão, de jovens e adolescentes, é praticamente zero. O índice de suicídio de jovens e adolescentes no Piauí, com 50 quilômetros de separação, é muito alto. Portanto, não é a pobreza, não é a miséria, não é o calor, não é o mosquito, não é a cultura nativa, porque aquela divisão ali entre Maranhão e Piauí foi uma mera questão colonizadora. Não tem nenhuma ligação com nenhum momento diferente do vivido atualmente. O biotipo deles é o mesmo. Se você trocar os habitantes de cidades, ninguém vai reconhecer. É o mesmo biotipo. É a mesma língua, o mesmo sotaque, mesmas gírias, mesmos trabalhos. Alguns, inclusive, moram no Piauí, trabalham no Maranhão, outros moram no Maranhão e trabalham no Piauí. Entendeu? A diferença. Agora fiquei mais curiosa ainda. Pois é, Edinaldo. É. E se você for fazer esse acompanhamento, né, essa pesquisa, seja o nome que você queira dar, você vai ficar cada vez mais curiosa. Porque a resposta é tão evidente, é tão clara, que você vê que existe uma intencionalidade no Estado em fazer isso. E quando eu falo no Estado, eu não falo no Estado do Piauí isoladamente. É no Estado como um todo, na figura do Estado. O Ceará está começando a ter esse problema.
o índice educacional no Ceará está começando a crescer muito. Inclusive, o nosso ministro da Educação é ex-governador do Ceará, porque, segundo os Enems e provas, etc., e testes, a qualidade, suposta qualidade de educação no Ceará está aumentando muito. Embora esteja aumentando, coincidentemente, o número de suicídio de crianças e adolescentes também. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o seguinte, é incutido em todas as pessoas de origens mais humildes que a única forma delas deixarem de ser pobres é estudando. E é estudando através de uma coisa que chama-se escolarização. Confunde-se cultura e educação com escolarização. Escolarização é uma coisa, cultura e educação é outra. Educação, por exemplo, é um jovem está sentado num banco de ônibus, tem uma senhora em pé e ele se levantar para que ela sente. Escolarização é ter um jovem que está sentado no banco, lendo um livro, com a senhora em pé do lado dele, e ele continua lendo o livro. Então, essas crianças, esses jovens, saem cedo de casa para estudar, com a responsabilidade de se destacarem nas escolas, porque não é por causa deles, é por causa da família deles. Cabe a eles tirar a família da miséria. E a resposta tem que ser através do estudo, porque é o estudo, através da escolarização, que eles vão tirar a família da miséria. Porque eles vão voltar com canudos. E eles vão, estudam. Existe uma cidadezinha pequenininha no sul do Piauí que não tem um ginásio esportivo, não tem porra nenhuma. Tem uma praça cheia de mesa que os jovens vão para a praça cheia de mesa e a brincadeira deles é um ficar passando o dever de matemática, de português, desafios para os outros. E todo mundo acha isso lindo. Acontece que essas crianças vão para a escolarização, têm um alto desempenho para a escolarização, saem da escolarização e muitas vezes, inclusive, da universidade e não encontram mercado de trabalho. Vão voltar para casa, para o Cabo da Enxada, do lado do pai, para capinar um deserto, para plantar coisas que mal dá para a subsistência. E aí eles são os responsáveis, eles são os fracassados. Só resta a eles o suicídio. Mas ele suicida porque a família não soube preparar ele para a vida. Não é porque isso é escolarização. Não, escolarização não tem problema nenhum. Porque assim, né? O que vai acontecer? Olha só, qual é a dinâmica? Eu sou um morador do sul do Piauí. E falo na gíria do sul do Piauí. Tem toda aquela cultura do sul do Piauí, de comer aquela comida do sul do Piauí. Aí vou para a escola. Chego na escola, a comida é a mesma no Piauí inteiro. A língua que a professora fala não é a língua que é falada em casa. Ele aprende que não se escreve, não se fala, nós vai. É nós vamos. E ele vai se desenraizando completamente da sua cultura nativa, para assumir uma cultura colonizadora, aprender coisas que não adianta para porra nenhuma. Ele vai aprender, por exemplo, a extrair raiz quadrada de 435. Sabe para que serve? Para nada. Ele vai aprender coisas que ele nunca mais na vida vai usar. Ele vai aprender, por exemplo, que essa se escreve com 2 S, não com C cedilha. Para que serve isso? Para porra nenhuma. Mas ele aprende. Ele aprende, e não só aprende, como reaprende quantas vezes for necessária para ganhar quantas medalhas forem necessárias. Porque ele tem que tirar a família dele da miséria, o pai, a mãe, os irmãos e todos mais. Muitas vezes, só uma pessoa de cada família tem condição
de sair da lavoura para frequentar a escola, na esperança de, quando ele voltar, ele tirar todos da lavoura, todos da miséria. Ele volta para dividir a miséria com todos, já sem nenhuma raiz, porque ele já não sabe mais falar nós vai, já não sabe comer com a mão, já não sabe viver numa casa de barro, não sabe mais nada daquilo, mas ali é o lugar dele. Ele nem consegue o lugar na sociedade que lhe prometeram, nem consegue voltar para a sua origem. Fica sem lugar nenhum. É um lugar, sem lugar nenhum, escolarizado. Para você ter ideia do que isso representa, Edinalva, é o seguinte: o índice de crescimento de população de rua no Brasil com nível superior é maior do que o de analfabetos. Não quer dizer que o número seja maior, quer dizer o seguinte, que a curva é mais íngreme para quem tem nível superior do que analfabeto. Você encontra nas ruas das cidades, Rio, São Paulo, Salvador, Recife, médicos, engenheiros, advogados, eu conheço. Entendeu? Sabe por que eles estão lá? Porque nem coragem para se suicidar eles têm. Paulo, que maravilha as suas colocações. E até parece que o documentário estava você que estava produzindo ou fazendo um comentário diante daquela situação. Porque a sua fala é resumido o que estava relatando nesse documentário. É provável você conheça, já tenha visto os demais também, os demais que estão na roda de conversa. Eu lembrei agora, porque eu me lembrava de algumas coisas, mas o nome eu esqueci. Tanta coisa que eu tenho lido esses últimos dias e também vivenciado. Se eu pudesse relembrar dele, eu gostaria. Foi porque foi sofrido. Eu fiquei realmente mexida. Nunca me sonharam. Já viu? Oi? O documentário Nunca Me Sonharam. Nunca me sonharam. Me manda por zap depois, por favor. Eu mando sim. Tá? E essa sua é o seu comentário, é a sua fala, é o resumo dessa 1h17 desse documentário que traz isso, justamente esses jovens e adolescentes que saem de suas casas lá daquela poeira, de chão batido, de pé descalço, com não sei quantos quilômetros para estudar, e que depois, quando eles voltam, diante daquelas situações que eles não conseguiram agora nem ser o que eles imaginaram, e precisam de voltar para essa margem, então eles estão mais perdidos do que quando eles saíram. Com a culpa, agora, não se esqueça, Edinalva, que agora, além de estarem perdidos, eles têm a culpa de não conseguirem resgatar os seus pais e seus irmãos. Envergonhados, né? Não é envergonhada, Edinalva. Culpado. Culpados mesmo. Envergonhado é uma coisa, culpado é outra. O sistema aponta o dedo para ele. Uhum. Então, eles são incompetentes. São acusados pelo sistema de serem incompetentes, porque o sistema ofereceu tudo de bom e do melhor para eles. E aí eles o foram sistema capazes de conquistar um lugar. Sim. Tiveram o mérito de se tornarem ricos para tirar suas famílias. Tá? E, Paulo, a gente fala dessa situação, dessa região, que a gente está tocando no assunto, mas eu acredito que é em todo o país, né? Porque esse sistema, ele realmente é opressor. Ele faz realmente com que isso recebeu tudo. Agora, a gente vê mesmo um sistema dessas escolas aqui na região do Nordeste, na Bahia, são escolas modelos. Escolas como se fosse um poste de primeiro mundo, mas só a estrutura física. Mas, Edinalva, essas escolas modelos são as que existem de pior.
Ó, eu, eu não tenho ainda essa liberdade de expressar dessa forma, viu, Paulo? Deixo para você, aí você faz as minhas falas. É o que existe de pior, porque a escola modelo parte do princípio que existe um único modelo para se escolarizar e educar. Não é só escolarizar, e educar para os cidadãos serem quem devem ser. Então, é o que existe de pior. Vou contar uma experiência que eu vivi. Né? Eu, durante 5 anos, morei em Paraty, numa fazenda que era um cantão lá de Paraty, era uma terrinha de barro que chegava na minha fazenda e acabava. Embaixo da gente tinha uma comunidade de mamelucos, e pouco distante deles tinha um prédio de escola abandonado. E existia uma queixa muito grande que essas crianças originárias, né, mamelucos, não se adaptavam à escola. Assim. E eu fui na escola conversar, inclusive, idiota do jeito que sou, fui na escola conversar, e aí a diretora da escola me explicou que, por causa da miscigenação entre índios e africanos, os cérebros não eram iguais aos outros. Então, por isso que eles tinham dificuldade de estudar. Entendeu? Aí eu também, idiota do jeito que eu sou, resolvi, no meu tempo vago, eu arrombei a porta. Né? E a gente improvisou lá cadeiras e tal, não sei o quê. E eu comecei a brincar de professor com eles. Rapidamente, todos eles aprenderam a ler, rapidamente. A brincadeira deles era outra, completamente diferente. Fazer projetos, fazer não sei o quê, melhoria, mas assim. E tinha, desde crianças, efetivamente, né, até adolescentes, tudo na mesma turma, tudo misturado. Entendeu? Tinha um rapaz, que era rapaz nessa altura mesmo, 16 anos, o Ricardo, o nome dele. O Ricardo é um cara que nunca tinha ido à escola, que ele achava a escola horrível, tal, não sei o quê, bababi, bababá. E, inicialmente, ele não queria frequentar essa turma, mas ele ficava na janela chamando quem estava dentro da turma para ir jogar bola, tomar banho de rio, qualquer cacete do gênero. Né? E, ao invés de dar bronca nele, eu ficava brincando com ele. E aí, Ricardo, qual é a boa de hoje? E tal, não sei o quê. Ricardo, pô, cara, eu tô com sede, arruma uma goiaba aí para mim, ou então arruma uma manga. Aí eu, Ricardo, daqui a pouco eu vou estar com uma sacola de manga, ou qualquer coisa, né? Ou, porra, Ricardo, vai lá no fulano, né? Buscar caldo de cana para gente. Voltava o Ricardo com aqueles garrafas de 5 litros de caldo de cana, né? Aquela garrafões de cachaça, entendeu? Eu sei que o Ricardo, nessa brincadeira, né, começou a ser instigado, porque ele vinha com garrafão e falava, pô, tu não trouxe copo, cara? Aí ele, mas eu não sei quantos copos. Eu falava, conta. Mas eu não sei contar. Eu falava, bicho, você não sabe contar? Como é que você não sabe? Como é que você traz o garrafão e não sabe contar? Porra, é essa? Então vai lá fulano com ele para buscar os copos. Né? Aí fulano ia, o Ricardo ficava puto que o fulano sabia contar e ele não sabia. Resultado, o Ricardo acabou entrando na sala de aula, cheio de responsabilidades atribuídas por ele e por mim, né? Porque ele era um líder nato, de verdade. Entendeu? E a primeira brincadeira que nós fizemos é porque tinha um campo de futebol de barro perto, né? A gente resolveu dividir o campo de futebol, marcar o campo de futebol com cálculo, não sei o quê, e aí tinha que descobrir qual era o meio do campo de futebol, tinha que descobrir como é que fazia um quadrado. A gente fez tudo, entendeu? Quem era o líder da porra toda? Ricardo. Ricardo se transformou no cara do... Assim, aquilo que ele foi aprendendo com a gente, brincando na brincadeira e tal, não sei o quê. Sabe o que o Ricardo se tornou? Medidor de dormentes. Sabe, dormentes é o seguinte, quando você vai fazer uma cerca numa fazenda, você tem dormentes, né, que são aqueles paus que ficam enterrados para você botar ali e prender o arame farpado. Então, o Ricardo tinha uma capacidade de chegar assim, chegar num terreno, uma área livre. Falava, Ricardo, eu quero construir uma cerca daqui até aquela árvore. Quantos dormentes você tem que comprar? Ele ficava olhando, daqui a pouco ele falava, 23. Ia comprar os 23, que eram os 23 que precisava comprar mesmo.
como que o Ricardo fazia essa porra, eu não tinha a menor ideia. Nunca tive, mas ele sabia fazer os 23. Ou então eu queria vender banana. Né? Que é, pô, eram coisas que eu ficava inventando. Aí eu falo, Ricardo, pô, será que tem banana aí? Ele fala, acho que tem, mas o comprador de banana tinha que ter um mínimo de caixas de banana para ele poder, de caixas, não era em caixas, né? Para ele poder vir buscar a banana. Eu falava, será que tem para o cara? Vou ver. Voltava ele. Paulo, tem ainda não, só tem 18 caixas. O cara só queria 20 caixas, o mínimo era 20 caixas. Só tem 18, mas semana que vem vai ter mais de 20. Porra, era impressionante. Porque você tirava o cacho de banana, despencava e botava na caixa. Então você tem que ter a capacidade de converter aquele volume do cacho de banana e arrumar aquilo nas caixas para construir caber dentro daquele volume dentro da caixa. Eu nunca tive ideia, eu sou engenheiro, nunca tive ideia como é que fazia essa merda. O Ricardo, se dissesse que ia ter 23 caixas, podia contratar e avisar para o cara, vai ter 23 caixas. Ia ter 23 caixas. E aí ele foi começando, lá na brincadeira da gente da escola, né, a querer pensar essa coisa, foi aprendendo geometria. E foi daí que ele foi aprendendo geometria. Resultado, foi para a escola formal, fez o Enem, hoje em dia é técnico em Paraty. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso não é da minha capacidade, não. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, é que a gente, se fosse aplicar essa mesma metodologia, né, dessas escolas modelos, o Ricardo seria o modelo do analfabeto, do fracassado, de qualquer coisa do gênero. Né? Como eu não tenho modelo nenhum, não tenho porra nenhuma, entendeu? Eu se conheço um pouquinho de história de Paulo Freire e tal, mas porra, eu não segui modelo nenhum. E aí o Ricardo foi se constituindo e eu fui me constituindo com ele. Daí, hoje ele é uma puta liderança lá. O irmão dele, que era bom estudante pra cacete, estudava na escola formal, Vaguinho, né? Era o exemplo de menino bem-sucedido, hoje em dia é guarda municipal. O Ricardo tem uma casa mais bonita, tem tudo mais bonito, tá? Né? É líder de toda a garotada, porque até hoje ele é que diz quantos cachos de banana, o que ensina, tal, todo mundo a montar a cavalo, coisa do gênero. Nós realmente somos bons em alguma coisa. Então, esse seu colega, esse seu amigo, era bom em algo. Basta nós termos a percepção e observarmos e criar estímulo para que cada um vá se encontrando naquilo, na sua região, no que ele mais gosta de fazer, e sucessivamente ele vai ser bom para alguma coisa. O que a gente tem se colocado, não sei se nós, eu posso dizer nós, inclui nós, ou algumas pessoas, é a rotulagem de todos precisarem de ser de um mesmo formato. E essas escolas modelos me preocupa muito, né? Muito mesmo. E os jovens, eles entram com uma perspectiva daquilo, muitas das vezes, que eles não vivem na realidade deles, como você acabou trazendo trazendo novamente o que você relembra da região do Piauí, e muitas das vezes eles chegam lá, não encontram o que eles têm na sua própria região, eu falo na região, no seu povoado, da sua comunidade, na sua cidade, e quando eles retornam também, eles não sabem mais quem eles são, né? Pois é, olha só, Edinaldo, não sei se você conhece qual é o lema, né, do observatório, mas eu acho que ele é muito apropriado para esse momento aqui dessa conversa, inclusive para encerrar essa conversa. Até mesmo pelo momento, né? O horário. Essa frase é uma frase de Dan Small, que é um dos componentes do observatório, um canadense, que é o seguinte: Sim. é preciso criar sistemas que se adaptem às pessoas, e não pessoas que se adaptem ao sistema. Isso é freiriano. Sim. Né? Então, nessa relação
professor-aluno, não existe aquele que ensina, não existe aquele que aprende. Existe uma relação de aprendizado, onde o caminho de cada um se cruza na medida das suas possibilidades e habilidades, e não na medida da sua autoridade. Cada um tem uma autoridade. Ele tem na dele, eu na minha. Perfeito, Paulo, perfeito. O que eu tenho é a possibilidade de oferecer uma bandeja de coisas para ele, que são coisas que eu tenho, onde ele vai escolher essas coisas, nessa bandeja que eu estou disponibilizando para ele, para dar a utilidade que ele quiser. E eu posso relatar a ele qual é a minha experiência ao usar aquilo que ele escolheu. Mas isso não impede que ele tenha que me copiar. Não. Isso quer dizer que ele pode, inclusive, criar outra utilidade para aquilo. Portanto, assim, é muito importante, nesse momento, né, e seja no momento que a gente está falando da família, porque depois todos dessa organização familiar, essa estrutura de poder, ele é reproduzido em toda a sociedade, seja nos trabalhos, seja não sei, quando você quer elogiar o seu chefe, você fala, ele é um pai para mim. Né? Não sei o quê, não sei o quê. Então, essas estruturas depois elas se repetem, se concentram dentro da família. É muito importante que a gente se despeça da nossa vaidade, do nosso orgulho, e possa entender que a gente não ajuda ninguém. Uma mão lava a outra e as duas se enxugam. Não somos nós, como diz Iratelma, que salvamos alguém. Somos nós que oferecemos a outras pessoas outras possibilidades de vida que nós conhecemos, para que elas possam conhecer outros caminhos que possam seguir na vida. Mas a escolha é dela, não é minha. Bem, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por vocês me escutarem, trocarem, ouvirem. Para mim tem sido fantástico. Hoje eu falei muito de vocês, muito desse grupo, conversando com um amigo meu, e falei muito. E nessa conversa com ele, eu tive a clara impressão da importância desse grupo para mim, como tem sido importante para mim, como tem resgatado a vida em mim. Muito obrigado a vocês. Até semana que vem, pessoal. Forte abraço. Boa noite, Paulo. Bom final de semana. Você também. Boa noite a todos. Obrigada a você. Valeu. Desconhecido. Obrigado, Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Por mais uma aula. Valeu.